direto e reto, sem enrolação. Eu vou passar todos os passos aqui para você reter qualquer pessoa na guarda. Essa aula em específico, eu já dei para muita gente. Para muita gente. E antes de dar ela, eu apliquei em mim. Então, sempre estudei o jiu-jitsu. É uma aula de fundamentos, principalmente. Onde, se você aplicar isso aqui, é impossível. Se você conseguir aplicar, é impossível o cara passar. Normalmente, alguma coisa acontece entre as etapas para você tomar a passagem. É isso que vai ocorrer. Porque se uma vez que você consegue manter esses passos feitos, manter esses passos, seguir eles como eu vou passar, não tem como o cara passar a sua guarda, porque basicamente ele está quebrando uma imposição física. Não dá para ser assim. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, para você entender como é que você passa, como você retém uma guarda, você tem que entender como é que você passa uma guarda. Então vamos lá. Vira de frente para mim. Deita. Para eu passar a guarda, eu estando em cima, eu preciso primeiro ter mobilidade. Eu preciso ter um grau de movimento, mesmo que ele esteja colado em mim e conectado em mim, eu preciso, com as pegadas, por exemplo, faz isso, eu preciso ter um grau de movimento. Se eu não tiver mobilidade, eu não passo. Joia? Uma vez que eu consigo ter uma mobilidade, eu estou passando aqui a toreada, mas isso em qualquer passagem, beleza? Eu preciso angular. Porque uma vez que eu fico de frente para ele, sem criar ângulo, girar para as laterais, chegar em uma lateral, lateralizar ele de algum jeito, eu não passo. Porque uma vez que ele mantém a cabeça dele alinhada com a minha, se você ver a cabeça dele está alinhada com a minha aqui, eu não passo a guarda. É simples. Coloque os pés aqui. Ainda que eu tenha mobilidade e eu tente passar, e ele acompanhe comigo, ó, a cabeça dele se mantém e eu não passo. Beleza? Legal. Então, primeiro passo, eu preciso ter mobilidade e preciso angular. E óbvio, em determinado grau, se eu estiver usando uma passagem mais de transição, por exemplo, como é uma toreada, em que eu preciso de maior grau de movimento, eu estarei conectado em pelo menos 2 pontos com ele. Então, eu preciso ter mobilidade, uma conexão de 2 pontos, no mínimo, para então começar a angular. Mobilidade, conexão, ângulo. Beleza? Uma vez que eu angulo, eu preciso agora, não precisa defender, encurtar distância. Joia? Porque uma vez que eu não encurto, se eu só angulo e paro aqui, eu não vou passar. Eu estou falando óbvio, mas é importante para a didática vocês entenderem isso. Então, uma vez que eu passo e não me aproximo dele, não diminuo a distância, ele tem espaço, ele consegue voltar à normal posição. Então, eu preciso ter mobilidade, eu preciso ter contato, eu preciso angular, eu preciso diminuir a distância até chegar a dominar o quadril e, por fim, dominar a cabeça. Ok? Legal? Retomando. Mobilidade, contato, angulação, distância, matar o quadril, matar a cabeça. Joia? Legal. Aqui, para vocês entenderem, levanta as pernas, por gentileza. Eu vou dividir o corpo do Arthur em 3 partes. Cabeça, tronco e pernas. Joia? Por que isso é importante? Porque quando eu faço essa visualização, quando eu estou passando, e a gente vai falar sobre retenção, eu entendo em maior ou menor grau qual é a importância, né, de toda a estrutura dele. Uma vez que eu chego na cabeça é mais importante para mim, correto? Uma vez que eu domino a cabeça, eu domino todo o centro de massa, tanto o equilíbrio e a direção do corpo desse cara, do meu oponente, que está embaixo. Quando eu estou aqui em cima, o cara que está passando e o cara que está fazendo guarda tem que ter atenção em 2 pontos. Primeiro, imagine que isso aqui é um risco. Existe um risco que passa em cima da faixa dele, né? Que é um risco que passa no quadril, e um risco que passa na cabeça. Imagine esses 2 riscos aqui. Beleza? Essa linha do quadril é de menor grau de
importância, vamos dizer assim, do que a linha da cabeça. Então, como a gente falou anteriormente, dos quadrantes, os graus de importância. Toda vez que um passador chega à lateral, ele não passou a guarda ainda. Se ele acessou essa linha, ele não passou a guarda ainda. Ok? Existe um conceito de que guarda são as pernas no jiu-jitsu, mas você não faz guarda se você só estiver conectado e o cara de baixo usando as pernas para se defender. Você precisa dos braços, você precisa desses frames dos braços para conseguir criar espaço, para conseguir atacar também. Joia? Então, quando eu passo aqui, ainda que eu tenha imobilizado as pernas, eu tenho a estrutura dos braços para defesa. Quando que o negócio complica? Quando eu acessar a linha da cabeça. Então, 1, 2. Quando eu domino a linha da cabeça, eu saio desse processo de retenção e entro em reposição de 100 quilos. Ou Norte-Sul que seja. Beleza? Dito isso, aonde começa a minha retenção? A minha retenção de guarda, ou seja, da pessoa que está embaixo, vai do ponto em que ele está conectado comigo, fazendo as pegadas, até o momento em que eu, tiro o braço, acesso a cabeça dele. Então, se eu não acessei a cabeça dele e ele está bloqueando a cabeça de algum jeito, e eu não consigo acessar a cabeça dele, ele ainda está no game. Isso é importante, porque uma das coisas que mais acontece, principalmente com quem é iniciante, nós temos um certo desespero quando a pessoa cruza essa linha do quadril, e nesse desespero, o que a gente faz é muitas vezes ceder e abrir espaço para agarrar a cabeça. Joia? Quando existe esse espaço entre eu e o oponente, entre mim e o oponente, por desespero, eu cedo para ele o ponto principal, que é a cabeça. Então, não. Um dos componentes da minha metodologia é a inteligência emocional. Inteligência de luta, inteligência emocional e inteligência corporal. Então, precisa, para fazer guarda, ter um nível de confiança e não agir no desespero. Uma vez que você age no desespero, você traz maior grau de espaço e mobilidade para o cara que está em cima passar. Uma vez que você cruzou, você sabendo disso, uma vez que o cara cruza a tua lateral, aqui, ó, a linha da lateral, não se desespere. Há muito jogo ainda para você. Já? Então, da onde vai a retenção? Do momento em que ele está conectado comigo, ok? Até o momento que eu vou tentar chegar na cabeça. Coloca lá os braços, por exemplo. Uma vez que eu não consigo chegar, tá joia, ainda tem jogo. Abracei a cabeça e a reposição de 100 quilos, a gente já não vai falar aqui sobre isso, de retenção. Beleza? Agora vamos para a prática, agora vamos para a retenção mesmo. Levanta. A ideia é que vocês saírem com toda a prática do negócio. Se o primeiro step, tá, da passagem do Arthur é ter um nível de mobilidade, eu, para barrar a passagem dele, preciso ter o quê? Eu preciso ter contato, conexão para travar a possibilidade dele se mover. Beleza? No jiu-jitsu, nós iniciamos de pé. E quando nós iniciamos de pé, normalmente tem 2 pontos de contato, braço, já ligados a ele. Joia? Braço, ligados a ele. Quando ou no mínimo um braço. Então, quando eu chamo para a guarda, pode chamar sentado, pode chamar do jeito que for, eu já, no mínimo, eu já consigo trazer ele, ter um controle de distância para aproximar o tronco dele e as pernas de mim e colocar mais pontos de contato meus para o quê? Impedir a mobilidade dele. Beleza? Isso quando a gente está já no início do combate. Quando nós estamos no chão, o que vai acontecer? Esse cara não precisa de pontos de contato para passar? Então, uma vez que ele, por exemplo, venha me buscar, venha entrar porque ele vai precisar se aproximar, eu me conecto com ele e começo a colocar os meus pontos de contato. Por que isso é importante? Porque uma vez que eu não tenho conexão com ele e ele não tem comigo, a luta não se desenvolve. Eu não faço nada, ele também não. O que é interessante para o passador? O interessante para o passador é muito mais que ele controle a distância, que ele venha até mim na hora que ele quiser para passar, do que eu determine isso.
Que uma vez que eu determino isso, eu controlo também essa conexão com ele. Eu chego mais próximo, eu defino como é que vai ser essa construção do jogo, tanto por cima quanto por baixo. Porque uma vez que eu chego mais próximo, eu defino essa distância, eu consigo me conectar mais. E esse cara ele vai ter que se desvencilhar para sair. Então, normalmente, será o próprio passador que se conectará comigo quando eu estiver solto. Ou, se eu conseguir me aproximar, eu me conecto com ele. Joia? Mas é muito comum que o próprio passador venha se conectar. Uma vez que ele vem, ele aproxima todo o tronco e os braços dele em mim, e eu começo a conectar os meus pontos nele. Isso se eu estiver solto. Beleza? Mas numa situação de combate, normalmente nós começamos de cima, chamamos para a guarda e começamos a estabelecer os pontos de contato. Ponto importante, importantíssimo aqui. A mentalidade que mais complica quem está iniciando no jiu-jitsu, e se ela não for tratada vai até a faixa preta, você não perde, é o fato de que você não está num jogo de posições. Se você pensar que você está num jogo de posições só, você vai buscar uma posição específica. Quer ver? Uma vez que eu tento, que eu só sei fazer guarda fechada, e eu puxo meu oponente de cima para a guarda fechada, certo? Tentando pegar e ele se afasta de mim, eu que estou embaixo, muitas vezes isso deve acontecer com você, ou deve ter acontecido, tá? Em algum momento, você se desespera por não conseguir colocar ele na guarda fechada, porque é a única coisa que você aprendeu. Agora, se você aprende fundamentos em alguns conceitos, você consegue e tem autonomia para criar seu próprio jogo e transitar sobre as guardas. Por exemplo, se eu não sei exatamente o que conecta uma guarda a outra, eu não vou conseguir transitar sobre elas. Beleza? Quando você entende que o jogo do jiu-jitsu não é um jogo de posição, mas é um jogo de muito fundamento, e as técnicas se apoiam nesses fundamentos, a sua cabeça começa a mudar e você cria maior inteligência de luta. Esse é um fundamento. Beleza? Quando eu estou com o Arthur, e todas as guardas partem desse princípio, com o Arthur como meu oponente, no caso, eu preciso estar conectado. Quanto mais pontos de contato eu tiver, eu tenho 4. 1, 2. 2 braços, 2 pernas. Mais pontos de contato eu tiver, eu vou conseguir controlar mais ele. Eu vou manter ele em domínio. Agora, preste atenção numa coisa. Vamos dizer que você nunca fez jiu-jitsu. Se você consegue manter 4 pontos de contato, independente se é uma guarda já específica, venha cá. Por exemplo, não existe uma guarda assim, gola a gola, perna a perna aqui, ó. Não existe isso. Mas uma vez que eu consigo dominá-lo, desse jeito, conectar-me a ele, ele não passa. Por quê? Porque eu quebro o primeiro step da passagem. Vocês lembram lá? Step da mobilidade? Então, uma vez que eu consigo conectar 4 pontos de contato com ele, dificulta muito dele passar. Todas as guardas, no final, são variações da onde estão esses 4 pontos de contato. Joia? Então, vamos lá. Estou aqui numa de la riva, com a mão na gola. 1 ponto na perna, pegada. 2, 3, 4 pontos. Beleza? Vamos para uma guarda-aranha. 1, 2, 3, 4. Beleza? Guarda-laço, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Por que isso é importante? Porque você agora começa a entender que você não precisa chegar numa guarda específica de cara, ter aquele jogo de posição que eu estava falando. Você não precisa chegar numa guarda específica de cara e ter aquele jogo de posição. Buscar uma posição específica e o final. Você pode construir sua guarda. Então, se eu quero chegar na guarda fechada, mas eu não consigo chegar, de uma vez eu pulei, e se talvez eu estabeleça primeiro 4 pontos de contato e transite os pontos até eu conseguir chegar lá. Por exemplo, essa semana eu estava dando aula para um aluno, e ele sabe, e ele aprendeu, ele se habituou a fazer só, assim, não só, mas com mais maestria, a guarda-aranha e a guarda-laço. Só que quando você está chamando para a guarda lá em cima, você normalmente, é difícil você estabelecer 2 pontos de contato nos braços e já chamar para uma guarda-aranha ou uma guarda-laço aqui. Ok? É difícil, por quê? Porque se eu faço isso, se eu pego nos braços dele e vou chamar, e eu não tenho tanto controle do tronco, ele fica mais móvel na hora de passar. E eu mesmo que estou embaixo, tenho dificuldade de
estabelecer o restante dos pontos de contato. Então, para eu chegar numa guarda-aranha quando eu estou chamando, é mais fácil eu iniciar a guarda com 4 pontos de contato, quaisquer que sejam, eu chamo, e depois eu começo a transitar. Joia? Então, eu chamo numa posição específica e agora eu começo a transitar ponto a ponto. Ponto a ponto. Um dos erros que vocês fazem é muitas vezes quando alguém desconecta um ponto, por exemplo, tira essa pegada aqui de mim. Pá, tirou? Às vezes o cara começa a ficar móvel, às vezes o cara se desespera e ele vai tentar mudar os pontos de contato de uma vez, o que às vezes dá certo, mas eu gero um maior espaço e mobilidade para esse cara que está de cima. Se eu perdi uma pegada, por exemplo, vem aqui, estourou, e agora eu tenho ainda meus 3 pontos de contato, o que eu tenho que buscar? Recuperar essa pegada em algum canto, seja na manga, seja na gola, ok? De algum jeito, para depois eu começar a transitar. Então, uma vez que eu perco, vai lá, pegou, pum, eu venho, troco, troquei, agora eu estou com os 4 pontos, vou trocar ponto a ponto, ó, quero essa mão aqui, troquei um, tiro minha perna, beleza, estou aqui agora, legal? Agora eu quero ir para uma guarda-laço, venho, pum, trouxe, agora eu quero ir, ó como é que eu vou construindo, eu quero chegar naquela manga, venho, pum, trago, uma vez que eu estou aqui, ó como o braço dele se aproxima, vou buscando construir esses 4 pontos de contato e transitá-los um de cada vez. Eu não abro minha guarda e transito 2 pontos de uma vez, porque senão vai ficar complicado. Beleza? Então vamos lá, retomando. 4 pontos de contato. Toda vez que eu estabelecer 4 pontos de contato ativos, tá? Porque uma coisa é você ter 4 pontos de contato e alguns não estarem ativos. Por exemplo, vem cá. Se eu tô aqui, ó, no chão, agora senta, e muitas vezes o cara bloqueia minha perna no chão e eu não estou ativo, ainda que eu esteja com as pernas em contato com ele, essas pernas, esses pontos de contato, minhas 2 pernas, joia, não estão ativos, se ele está me mexendo aqui. Ou seja, eu estou somente, se o cara está bloqueando minhas pernas, ou por exemplo, ele está deitado nelas, assim, ó, ok? Eu não estou com os pontos de contato ativos, ainda que eu esteja me conectando com ele, tocando nele com as pernas. Se ele bloqueou eu aqui, por exemplo, eu não estou com os pontos de contato ativos, por exemplo. Então, o que eu tenho que ter? Os pontos de contato ativos são, na verdade, os membros com a capacidade de controlar tanto a aproximação quanto o distanciamento dele. Ok? Por isso, o jiu-jitsu, ele não é só uma luta técnica, ele precisa de capacidades. E não tem como você desvencilhar. Se você não tiver uma boa pegada, se você não está treinando pegadas, de algum jeito, você tem uma pegada frouxa, vai ser muito difícil de você estabelecer uma boa mecânica aqui, um bom domínio. Ok? Se você está aqui é porque você quer aprender a reter melhor alguém na guarda. Esse trecho da aula é um trecho de uma das aulas que é uma rota de princípios, uma rota de fundamentos do guarda blindada, que é um produto meu sobre retenção de guarda. Ali você vai aprender a chamar a partir de fundamentos e não de posições prontas. Você vai ter uma rota bem estruturada do que fazer desde o primeiro momento que você está fazendo guarda até o momento que o cara chegue eventualmente nos 100 quilos e como repor. Tudo isso de forma muito didática, como você está vendo aqui, por apenas R$ 57,90. Se você tiver interesse, o link está na descrição. E ó, se você tiver dúvida de realmente se vale a pena ou não, cara, dá uma olhada nessa aula até o final e além disso, vai no meu Instagram e vê os depoimentos da galera, tá? Você vai com certeza fazer o melhor investimento da sua vida. E se não fizer sentido, cara, você tem 7 dias para você pedir seu reembolso. Então tamo junto, vê a aula até o final e, cara, já aplica esse princípio no próximo treino seu, porque você vai despontar, eu tenho certeza. Joia. Primeiro ponto, então, toda vez que eu buscar fazer guarda, ao invés de eu querer uma guarda específica, começa a treinar isso. Desafio para vocês. Façam na academia de vocês, nessa semana, não tentem passar, não tentem raspar, não tentem fazer nada. Chame e comece a reter a pessoa. Como? Estabelecendo 4 pontos de contato. Estourou um ponto, vem cá. Joia? Estourou um ponto de contato, vai lá, estoura um. Bom, veio. Faço de novo. E vou transitando. Estourou de novo.
Pum. Isso. Olha. Transito. Beleza? Eu sempre refaço. Toda vez que ele matar um ponto, eu reconecto esse ponto e refaço ele. 1 a 1. Toda vez que eu mantiver esse cara com 4 pontos de contato ativos, ele não vai passar a minha guarda. Porque eu tiro o Q dele, a primeira etapa para ele passar, que é mobilidade, que é grau de movimento. Eu me conecto com ele e evito. Você não precisa agora depender. Gabriel, agora então quer dizer que se eu conectar 4 pontos de contato o cara não passa? Não. Se você fizer isso, ele não vai passar. Corretamente. Ah, entendi. Então significa que eu não preciso buscar uma guarda específica para reter ele? Não. Isso é um fundamento. Inclusive, qualquer guarda que for desenvolvida a partir de agora, ou que foi, está apoiada neste fundamento. Portanto, a coisa começa a ficar mais clara. Significa, então, se eu meter os 4 pontos de contato, não tiver uma guarda específica, o cara não vai passar? Não, não vai. Os primeiros steps, não vai. Beleza? Isso clarei um pouco mais, porque agora, ao invés de você buscar, eu tenho que chegar na guarda X, eu tenho que chegar na guarda fechada, eu tenho que chegar não sei onde, o que você vai setar como objetivo é, primeiro, conectar 4 pontos com ele, e a partir desses 4 pontos, transitá-los 1 a 1, troca uma primeira perna, muda a primeira pegada, para começar a chegar na guarda que você quer. Transita sobre as guardas. Eu normalmente passo um exercício nesse momento, que é justamente isso. A pessoa fica por cima e o outro fica de baixo, e quem está em cima vai estourando as pegadas e o de cima vai retomando elas, ou vai tirando os ganchos e o de cima vai retomando os ganchos, para justamente vocês entenderem, na prática, como é essa manutenção dos 4 pontos de contato. Então, feitos os 4 pontos de contato, eu barro o quê? O primeiro step da passagem dele. Quando eu estou chamando em cima, puxando ele para a guarda, os 2 pontos de contato, normalmente sendo manga e gola, já estão conectados. Quando eu o chamo, os outros 2 vêm junto. Beleza? Quando eu estou sentado ou estou deitado, se eu não me aproximo para fazer algum ponto de contato, normalmente, se eu simplesmente deixá-lo se aproximar, ele vai se aproximar em algum grau, não nesse, às vezes, mas para me permitir acessar o tronco dele ou as mangas. E aqui eu começo a trabalhar os outros 2 pontos, me conectando totalmente com ele e evitando que ele passe. Ponto. 4 pontos de contato. Agora tem um detalhe. Melhor. Deixa eu levantar, que agora vai ficar mais claro. Todo o centro de massa do Arthur, que é o que oferece equilíbrio para ele, está mais nesta região, apoiado aonde? Na coluna vertebral. A coluna vertebral, ela vem do cóccix até o ápice da cabeça. Significa que a cabeça, por isso que o maior grau de importância, se vocês lembrarem no início da aula, a cabeça, uma vez dominada, eu domino todo o tronco. Vocês provavelmente já ouviram isso em algum lugar ou na própria academia de vocês. Se eu domino o quê? Primeiro, eu domino a direção do corpo dele. Então, uma vez que eu aponto a cabeça dele para um lado, joia, domino a cabeça, ele não consegue virar para mim. Por quê? Primeiro, o braço de alavanca na cabeça, em relação, né? Eu estou lendo a coluna aqui, é maior. Tá? O que significa? Vocês não precisam entender esse conceito de biomecânica. Significa que a capacidade dele fazer força, desculpa, é menor. A capacidade dele fazer força vai ser maior, ou seja, dele fazer força vai ser menor. Significa, então, que uma vez que eu coloco um sobrepeso no ápice da coluna, vamos dizer aqui, a capacidade dele gerar força vai ser menor. Ok? Quanto mais eu me aproximo da cabeça num domínio de golas, que seja, com pegadas de gola, aonde for, quanto mais eu consigo dominar a postura dele e mais próximo à cabeça estiver o meu domínio, tá, o meu controle, mais eu domino a coluna e o centro de massa. Se eu dominar a coluna e o centro de massa, eu domino o quê? O equilíbrio. Com a cabeça eu consigo controlar a direção. O problema é que não é tão fácil dominar a cabeça quando eu estou jogando por baixo. São em guardas como, por exemplo, a guarda fechada, talvez um pouco mais, mas na maioria das guardas é um pouco mais difícil acessar a cabeça está mais longe quando eu estou fazendo guarda. Joia? Então eu tenho 2 componentes. Eu consigo controlar a direção
e eu consigo controlar o centro de massa e o equilíbrio dele. Porque uma vez que eu domino a cabeça, eu domino o quê? A coluna. E aonde está apoiado o centro de massa? Na coluna. É simples pensar. Tá? Quando você está crescendo, quando você é criança, você vai andar, o que você tem que fazer? Você projeta o seu centro de massa à frente, tá? E você vai desequilibrar. Então é muito comum você ver uma criança, ela vai se jogando e vai caindo, beleza? Ela vai se desequilibrando para reequilibrar. Quando eu entendo isso, como ela faz isso? Ela projeta o tronco, onde está o centro de massa. Tá? Quando eu entendo isso, toda vez que, em alguma circunstância, que eu estiver com 4 pontos de contato ativos, eu conseguir, em pelo menos um ponto de contato, dominar a postura desse cara, ele não vai passar antes de ter uma postura correta, de ter uma estabilidade no tronco. Por uma razão, porque uma vez que eu tiro o equilíbrio, eu tiro a capacidade dele fazer força. Você só consegue imprimir força máxima uma vez que você está equilibrado. Se você está todo desequilibrado, você não consegue firmeza. E mais, você fica vulnerável. Então, dentro desses 4 pontos de contato, se eu consigo estabelecer pelo menos, uma pegada, quebrando a postura, dominando a postura, eu consigo estabelecer o quê? O controle do equilíbrio dele também. Então, eu tenho 2 steps na frente. Eu tenho os 4 pontos de contato e tenho dentro desses 4 pontos o controle da postura dele. Uma vez que eu tenho o controle da postura dele, eu consigo dominá-lo em maior grau. O seu equilíbrio também e sua direção. Beleza? Como eu falei, a pegada, se você percebeu, essa da gola está mais próxima à cabeça. Ah, mas e das mangas, Gabriel? Bom, os seus braços, a articulação que está aqui no teu braço, que é a glenomeral, que é aqui no ombro, se você pensar, o seu braço, ele está conectado ali com a sua coluna, certo? E aonde está a altura do braço? Na altura também mais próxima do ápice da coluna, né? Se você pensar, olha onde está o ombro, olha onde está o ombro, essa cintura escapular, aqui, a altura dela está mais próximo do ápice da cabeça. Então, uma vez que eu domino as mangas também, eu consigo trazer o corpo dele, porque eu gero uma sobrecarga na coluna cervical e torácica. Beleza? Então, vamos lá. Estabeleci 4 pontos de contato, seja quais quais forem. Consegui 4 pontos de contato ativo, sendo pelo menos dominando pegado, dominando a postura dele. Toda vez, então, que eu conseguir isso, ele vai passar? Não, não vai. Ah, mas e se ele tirar uma pegada minha? Vai lá, tirou. O que eu faço? Tenho 3 pontos de contato ainda ativos. Eu começo agora retomar as minhas pegadas. Agora eu estou com 4 pontos de novo. Perdi volto. Retomo a pegada. Continuo fazendo. Olha como o domínio de uma manga aqui, por exemplo, já também complica a postura dele, se você for ver. Tá? Joia? E ainda mais ele fica mais lateralizado a mim, o que me ajuda também. Então vamos lá. 4 pontos de contato, com pelo menos um dos pontos, sendo o braço normalmente, ou a mão, dominando a postura, a coluna. Pode ser gola, pode ser manga. Normalmente é nisso que você vai variar. Gola e manga, que é onde está mais próximo à cabeça. A sobrecarga que vai ser gerada vai ser mais próxima à cabeça, ali na coluna cervical, torácica dele, que vai dominar o centro a postura, o controle do equilíbrio do centro de massa. Joia?